Você está sendo empurrado. Agora mesmo. Não é uma sensação, não é algo psicológico, não é imaginação. É real. Neste exato instante, existe uma força invisível atuando sobre você, sobre a Terra, sobre o Sol e sobre absolutamente tudo o que existe no universo. E o mais inquietante não é o fato dessa força existir, mas sim o fato de que ninguém consegue explicar exatamente o que ela é. Durante muito tempo, acreditamos que o universo era dominado por algo simples e direto: a gravidade. Tudo que possui massa atrai tudo ao seu redor. Era essa força que mantinha planetas em órbita, estrelas agrupadas e galáxias inteiras estruturadas. A lógica parecia perfeita. Tudo caminhava para um equilíbrio. Tudo deveria, em algum momento, desacelerar. Mas algo começou a não fazer sentido. Quando os cientistas passaram a observar o universo em grande escala, perceberam um comportamento completamente inesperado. Galáxias distantes não estavam apenas se afastando. Elas estavam acelerando. Quanto mais longe estavam, mais rápido se distanciavam. Isso quebrava completamente a expectativa baseada na gravidade. Se tudo se atrai, então o universo deveria, ao longo do tempo, perder velocidade em sua expansão. Talvez até colapsar sobre si mesmo. Mas não era isso que os dados mostravam. O que os dados mostravam era o oposto. Era como se existisse uma força contrária, uma força que não puxa, mas empurra. Essa descoberta não veio de uma única observação isolada. Ela foi construída ao longo de décadas, através de diferentes evidências. Uma das mais importantes veio do estudo da radiação cósmica de fundo, um tipo de eco do nascimento do universo que ainda pode ser detectado hoje. Outra veio da observação de supernovas extremamente distantes, estrelas que explodem no final de suas vidas e que servem como marcadores de distância no cosmos. Foi analisando a luz dessas explosões que os cientistas perceberam algo assustador. O universo não estava desacelerando, ele estava acelerando. E isso não fazia sentido dentro das leis conhecidas. Foi então que surgiu a necessidade de introduzir algo novo. Algo que pudesse explicar essa aceleração. Algo que pudesse justificar por que o universo está sendo constantemente empurrado para longe. Esse algo recebeu um nome: energia escura. Mas esse nome não é uma resposta. Ele é apenas um rótulo para um problema. Porque na prática, ninguém sabe o que essa energia realmente é. Sabemos apenas que ela existe, porque vemos seus efeitos. E esses efeitos são gigantescos. Hoje, estimamos que cerca de 68% de todo o universo seja composto por essa energia misteriosa. Isso significa que a maior parte da realidade é completamente invisível para nós. Tudo o que conseguimos observar diretamente, estrelas, planetas, galáxias, representa uma pequena fração do todo. O resto está escondido, operando em silêncio, influenciando tudo sem ser percebido diretamente. Isso muda completamente a forma como entendemos o universo, porque significa que nossa visão da realidade é extremamente limitada. E como se isso não fosse suficiente, existe ainda outro componente invisível: a matéria escura. Diferente da energia escura, ela não empurra o universo. Pelo contrário, ela ajuda a manter estruturas unidas. Ela funciona como uma espécie de cola gravitacional, mantendo galáxias coesas. Mas assim como a energia escura, ela também não pode ser vista diretamente. Só sabemos que está lá porque afeta o movimento das coisas. Isso significa que cerca de 95% do universo é composto por coisas que não conseguimos observar diretamente. Agora imagine isso. Tudo o que você conhece, tudo o que você já viu, tudo o que a humanidade já estudou, representa apenas 5% da realidade. O resto é desconhecido, invisível e completamente fora do nosso controle. Isso não é apenas um detalhe científico. Isso é uma mudança radical na forma como enxergamos nossa existência. Para tentar explicar esse comportamento estranho do universo,
Os cientistas usam uma analogia simples. Imagine um balão. Na superfície desse balão, você desenha vários pontos, representando galáxias. Quando você começa a inflar o balão, os pontos se afastam. Isso faz sentido. Mas agora imagine que, conforme o balão continua inflando, ele começa a inflar cada vez mais rápido. Não existe resistência. Não existe desaceleração. Existe apenas um aumento constante na velocidade de expansão. Isso não é algo comum. Isso indica que existe uma força ativa, algo que está empurrando o próprio tecido do espaço-tempo. E essa é uma ideia fundamental. Não são as galáxias que estão se movendo pelo espaço como se fossem objetos atravessando um vazio. É o próprio espaço que está se expandindo, como se fosse um tecido sendo esticado. E tudo que está dentro desse tecido é levado junto. Isso significa que essa força não atua localmente. Ela está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, como uma propriedade do próprio universo. Mas o que torna tudo ainda mais estranho é a forma como essa energia se comporta. Ela possui algo chamado pressão negativa. E isso é completamente contraintuitivo. Normalmente, quando você exerce uma força sobre algo, esse algo reage tentando voltar ao equilíbrio. Mas a energia escura faz o oposto. Quanto mais o universo se expande, mais ela intensifica essa expansão. É como se fosse uma força que se fortalece com o próprio crescimento do universo. E isso levanta uma questão inevitável. Se essa força está em todo lugar, se ela domina o universo, se ela define o comportamento de tudo, o que exatamente ela é? Se essa força está em todo lugar, se ela domina o universo, e se ela está literalmente acelerando a expansão de tudo que existe, então a pergunta deixa de ser apenas científica. Ela se torna quase existencial, porque entender essa força significa entender o destino do universo inteiro. E talvez entender o nosso próprio destino também. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram quando os cientistas começaram a estudar mais profundamente o comportamento das galáxias distantes. Observações da radiação cósmica de fundo, uma espécie de luz remanescente do início do universo, já indicavam que havia algo estranho na distribuição de energia no cosmos. Mas foi com o estudo das supernovas que tudo ficou ainda mais claro. Essas explosões de estrelas são extremamente brilhantes e funcionam como marcadores naturais de distância. Ao observar a intensidade da luz dessas explosões, os cientistas conseguem calcular o quão longe elas estão. E foi exatamente aí que veio a surpresa. As supernovas estavam mais distantes do que deveriam estar. Isso significava apenas uma coisa. O universo não estava desacelerando. Ele estava acelerando. E essa descoberta foi tão impactante que rendeu o Prêmio Nobel de Física para os cientistas envolvidos. Porque ela não apenas mudou um detalhe na cosmologia, ela mudou tudo. Ela obrigou a comunidade científica a aceitar que existe uma força desconhecida dominando o universo. Mas mesmo com essa descoberta, o problema estava longe de ser resolvido. Na verdade, ele estava apenas começando. Porque descobrir que algo existe é muito diferente de entender o que esse algo é. E até hoje, ninguém conseguiu responder essa pergunta de forma definitiva. Uma das primeiras tentativas de explicação veio da própria teoria da relatividade. Albert Einstein havia proposto, anos antes, a existência de algo chamado constante cosmológica. Na época, ele introduziu essa ideia para tentar manter o universo estático, já que acreditava-se que ele não estava em expansão. Mas depois que ficou claro que o universo realmente se expandia, Einstein abandonou essa ideia, chegando a chamá-la de seu maior erro. O que ninguém esperava é que essa ideia descartada voltaria a ser uma das principais candidatas para explicar a energia escura. A constante cosmológica sugere que o próprio espaço vazio possui energia. Não é necessário matéria, não é necessário partículas. O próprio vazio teria uma espécie de energia embutida.
E essa energia teria exatamente o comportamento necessário para explicar a expansão acelerada do universo. Ela empurraria o espaço para fora, constantemente. Mas existe um problema. Os cálculos teóricos dessa energia não batem com o que observamos. Na verdade, eles estão absurdamente errados. A diferença entre o valor previsto e o valor observado é gigantesca, uma das maiores discrepâncias já encontradas na física. Isso significa que, mesmo que a constante cosmológica esteja correta, ainda não entendemos como ela realmente funciona. E então surgem outras hipóteses. Uma delas sugere a existência de um campo invisível que permeia todo o universo. Um campo extremamente leve, praticamente impossível de detectar diretamente, mas que exerce uma força repulsiva em larga escala. Diferente de uma constante fixa, esse campo poderia variar com o tempo, poderia mudar sua intensidade, poderia evoluir junto com o universo. Isso abre um cenário ainda mais complexo, porque agora não estamos falando apenas de uma propriedade do espaço, mas de algo dinâmico, algo que pode mudar, algo que pode evoluir. E isso levanta uma questão ainda mais inquietante. Se essa força pode mudar, o que determina essa mudança? Existe algum tipo de padrão? Existe alguma regra? Ou existe algo controlando isso? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, outra linha de investigação começa a ganhar força. A ideia de que a energia escura e a matéria escura podem estar conectadas. Até hoje, tratamos essas duas coisas como fenômenos separados. Uma empurra o universo. A outra mantém estruturas unidas. Mas e se essa separação for apenas uma ilusão? Alguns modelos teóricos sugerem que pode existir uma única entidade fundamental, que se manifesta de formas diferentes dependendo da escala. Em pequenas escalas, ela se comporta como matéria, gerando atração gravitacional. Em grandes escalas, ela se comporta como energia, gerando repulsão, como se fosse uma única substância, com múltiplos comportamentos. Um exemplo disso é a ideia de um fluido cósmico exótico, algo que possui propriedades completamente diferentes de tudo que conhecemos. Esse fluido teria uma equação de estado capaz de explicar tanto o comportamento da matéria escura quanto da energia escura. Ele seria, ao mesmo tempo, responsável por manter galáxias unidas e por afastá-las em escalas maiores. Isso não é apenas uma hipótese curiosa. Isso muda completamente a forma como enxergamos o universo. Porque, se isso for verdade, então não estamos lidando com dois mistérios, mas com apenas um. Um único fenômeno fundamental, extremamente complexo, que ainda não conseguimos compreender. E isso nos leva a um ponto crítico. Se existe algo que domina o universo, que influencia tudo, que está presente em todos os lugares e que ainda não conseguimos explicar, então talvez estejamos olhando para o problema da forma errada. Talvez não seja apenas uma questão de descobrir novas partículas ou novas forças. Talvez seja necessário repensar completamente as leis da física. Hoje, alguns cientistas já consideram essa possibilidade. Eles questionam se a teoria da gravidade, como foi formulada por Albert Einstein, está realmente completa. Talvez ela funcione perfeitamente em escalas menores, como no sistema solar, mas falhe em escalas cosmológicas. E se isso for verdade, então a energia escura pode não ser uma coisa real. Ela pode ser apenas um sinal de que nossa compreensão do universo está incompleta. Mas mesmo essa ideia não resolve tudo. Porque, independentemente da explicação, o fato permanece. O universo está acelerando. Algo está empurrando tudo. E ninguém sabe exatamente o que é. E quando você começa a olhar para esse problema com mais atenção, percebe que ele vai muito além de uma simples dúvida científica. Porque não estamos falando de um detalhe pequeno do universo. Estamos falando de algo que domina praticamente tudo que existe. Algo que representa a maior parte da realidade. E mesmo assim, permanece completamente invisível.
Isso cria uma situação extremamente desconfortável, porque, pela primeira vez, a ciência se vê diante de algo que não consegue explicar com precisão, mesmo tendo evidências claras de sua existência. É como ver uma sombra gigantesca se movendo ao seu redor, sem nunca conseguir enxergar o que está projetando essa sombra. E talvez o ponto mais perturbador de tudo isso seja o seguinte: quanto mais o universo se expande, mais dominante essa força se torna. Isso significa que no passado, a energia escura não era tão relevante. Em algum momento da história do universo, a gravidade ainda conseguia competir com essa força. As galáxias conseguiam se formar, estruturas conseguiam se manter unidas. Mas com o passar do tempo, algo mudou. A energia escura começou a dominar, e hoje, ela é a força principal que define o comportamento do cosmos. Isso levanta uma pergunta inevitável. O que causou essa mudança? Será que a energia escura sempre esteve lá, apenas esperando o momento certo para dominar? Ou será que ela surgiu em algum ponto específico da história do universo? Se ela surgiu, então o que a criou? Essas perguntas ainda não têm respostas claras, mas algumas hipóteses tentam dar sentido a esse comportamento. Uma delas sugere que a energia escura pode estar ligada à própria estrutura do espaço-tempo, não como uma força separada, mas como uma característica fundamental da realidade. Como se o universo, por natureza, tivesse uma tendência a se expandir, e essa tendência estivesse apenas se tornando mais evidente com o tempo. Mas existe um problema com essa ideia. Se a energia escura fosse simplesmente uma propriedade fixa do espaço, então sua intensidade deveria permanecer constante ao longo do tempo. Mas alguns modelos sugerem que isso pode não ser verdade, que essa força pode variar, que ela pode mudar de intensidade. E se isso for verdade, então estamos lidando com algo dinâmico, algo que evolui. E qualquer coisa que evolui levanta uma questão ainda mais profunda. O que controla essa evolução? Essa pergunta nos leva a um território onde a linha entre ciência e especulação começa a ficar mais tênue, porque até agora não encontramos nenhuma evidência concreta de um mecanismo de controle. Mas também não conseguimos descartar completamente essa possibilidade. Afinal, estamos lidando com algo que não conseguimos observar diretamente, e isso abre espaço para interpretações mais ousadas. Alguns teóricos começam a considerar a possibilidade de que a energia escura possa estar relacionada a dimensões extras do universo. Ideias vindas da física teórica sugerem que o universo pode ter mais dimensões, além das 3 que percebemos, e, nessas dimensões ocultas, poderiam existir efeitos que se manifestam no nosso universo, como essa força repulsiva. Isso pode parecer absurdo à primeira vista, mas dentro da matemática da física moderna, essas ideias fazem sentido. Elas são tentativas de explicar algo que não se encaixa nos modelos tradicionais. Outra possibilidade ainda mais intrigante é a de que o universo possa estar conectado a algo maior, como se fosse parte de uma estrutura mais ampla, onde forças externas influenciam seu comportamento. Nesse cenário, a energia escura não seria gerada dentro do universo, mas sim influenciada por algo além dele. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar realmente inquietante. Porque se essa hipótese estiver correta, então o universo não é um sistema fechado. Ele não é independente. Ele pode estar sendo afetado por algo externo, algo que não conseguimos ver, algo que não conseguimos medir, algo que pode estar além da nossa realidade. Mas mesmo sem entrar em hipóteses tão extremas, existe um fato que não pode ser ignorado. A energia escura está moldando o futuro do universo, e esse futuro pode ser muito diferente do que imaginamos. Se essa força continuar se intensificando, o universo pode entrar em um estágio onde a expansão se torna dominante, a ponto de destruir todas as estruturas existentes. Esse cenário é conhecido como Big Rip. Nele, a expansão não apenas afasta galáxias, ela começa a quebrar tudo. Primeiro,
As galáxias se separam completamente. Depois, os sistemas solares deixam de existir. Em seguida, os planetas se desprendem de suas órbitas. E, eventualmente, até mesmo as forças que mantêm os átomos unidos podem ser superadas. Isso significa que, no limite, a própria matéria deixa de existir como conhecemos. É como se o universo fosse sendo lentamente rasgado, camada por camada. E tudo isso, causado por algo que não conseguimos ver. Mas existe também outra possibilidade. Um cenário onde a energia escura não continua aumentando indefinidamente, mas sim se estabiliza ou até diminui. Nesse caso, o universo poderia continuar se expandindo para sempre, mas de forma menos agressiva. Um universo frio, vazio e silencioso, onde as galáxias ficam cada vez mais distantes, até que nenhuma luz seja visível de um ponto ao outro. Um universo onde tudo simplesmente desaparece da nossa percepção. Independentemente de qual cenário seja o correto, uma coisa é certa. A energia escura está no centro de tudo isso. Ela não é um detalhe. Ela é a chave para entender o destino do universo. E ainda assim, nós não sabemos o que ela é. No fim das contas, quanto mais avançamos no entendimento do universo, mais percebemos que estamos cercados por perguntas sem resposta. A energia escura não é apenas um detalhe técnico da cosmologia. Ela é, possivelmente, o maior sinal de que ainda não compreendemos a realidade como ela realmente é. Porque, se quase 70% do universo é composto por algo que não conseguimos explicar, então talvez o problema não esteja no universo. Talvez esteja na forma como tentamos entendê-lo. Durante séculos, a humanidade construiu uma visão de mundo baseada em observação e lógica. Descobrimos leis, identificamos padrões, criamos teorias que explicam desde o movimento de um objeto até o comportamento das estrelas. E por muito tempo, isso funcionou. A ciência avançou de forma impressionante, revelando detalhes cada vez mais profundos sobre a natureza da realidade. Mas agora, diante da energia escura, parece que chegamos a um limite, um ponto onde as respostas não são mais suficientes, um ponto onde cada explicação gera ainda mais perguntas. Porque, no fundo, tudo se resume a uma questão simples, e ao mesmo tempo impossível. O que é essa força? Sabemos que ela existe. Sabemos que ela está em todo lugar. Sabemos que ela está acelerando o universo. Sabemos que ela domina a maior parte da realidade, mas não sabemos de onde ela vem. Não sabemos por que ela existe. Não sabemos se ela sempre esteve ali ou se surgiu em algum momento. E talvez o mais inquietante de tudo, não sabemos para onde isso vai nos levar, porque o destino do universo está diretamente ligado a essa força. Se a energia escura continuar agindo como observamos hoje, o futuro pode ser extremamente solitário. Imagine um universo onde as galáxias estão tão distantes umas das outras que nenhuma luz consegue atravessar esse vazio. Um universo onde cada ponto de observação está completamente isolado, sem comunicação, sem interação. Apenas silêncio. Um silêncio absoluto. E esse pode ser o cenário mais leve. Porque existe a possibilidade de algo ainda mais extremo. Um fim onde a própria estrutura da realidade deixa de existir. Onde o espaço-tempo se estica tanto que tudo se desfaz. Onde a própria ideia de matéria deixa de fazer sentido. Um universo onde não sobra absolutamente nada. E tudo isso por causa de algo que não conseguimos explicar. Mas talvez a parte mais intrigante de tudo isso não seja o futuro, seja o presente. Porque neste exato momento, essa força está atuando. Ela não está distante. Ela não está em outro lugar do universo. Ela está aqui. Agora. Atuando sobre tudo. E nós simplesmente não percebemos. Vivemos nossas vidas normalmente, sem sentir, sem ver, sem entender que existe algo muito maior acontecendo ao nosso redor. Isso levanta uma reflexão inevitável. Quantas outras coisas existem
que simplesmente não conseguimos perceber. Quantas forças, quantos fenômenos, quantas camadas da realidade podem estar além da nossa capacidade atual de observação. A energia escura pode ser apenas o começo. Apenas o primeiro sinal de que o universo é muito mais complexo do que imaginamos. E talvez muito mais estranho. Porque se existe algo capaz de dominar o universo inteiro sem ser detectado diretamente, então a realidade pode não ser tão sólida quanto pensamos. Ela pode ser muito mais dinâmica, muito mais misteriosa e muito menos compreendida. E isso muda tudo. Muda a forma como enxergamos nosso lugar no universo. Muda a forma como entendemos a ciência. Muda a forma como pensamos sobre o futuro. Porque no final, não estamos apenas tentando entender o universo. Estamos tentando entender o que é a realidade. E talvez ainda estejamos muito longe dessa resposta. Talvez tudo o que descobrimos até agora seja apenas uma pequena parte de algo muito maior. Algo que ainda está além do nosso alcance. Algo que talvez nunca consigamos compreender completamente. Mas isso não impede a pergunta. Na verdade, torna ela ainda mais importante. Porque enquanto não soubermos o que é essa força, enquanto não entendermos o que está realmente acontecendo, sempre vai existir uma dúvida no fundo de tudo. Uma dúvida silenciosa, mas impossível de ignorar. E se o universo não for apenas um sistema natural? E se existir algo além das leis que conhecemos? E se essa força invisível que domina tudo não for apenas uma coincidência cósmica? E se ela for parte de algo maior? Algo que ainda não conseguimos ver? Algo que talvez esteja muito mais próximo do que imaginamos?